Oi, pessoal! Quanto tempo a gente não se fala, né? Uau! Aconteceram várias coisas nos últimos dias que me fizeram ficar um pouco afastada aqui do YouTube. Problemas que eu fiquei doente e tive que ir pra casa dos pais e várias coisas assim. Quem acompanha aqui o canal e acompanha os grupos de WhatsApp e tudo mais sabe mais ou menos da história. Mas eu voltei aqui a postar vídeos no YouTube. Aconteceu já há alguns dias o primeiro Nihongo Dedikai, que foi o primeiro congresso de língua japonesa aqui, da Eu Falo Japonês. Foi muito legal. Se vocês não puderam participar, não puderam ver os vídeos ainda, vai aqui no canal aqui da Eu Falo Japonês, clica aqui embaixo, vocês vão ver que tem uma playlist com os vídeos desse congresso do Nihongo Dedikai. Foi muito legal, a gente falou sobre método de aprendizado de japonês vendo animes e tokusatsu, a gente falou sobre tradução e interpretação, falamos sobre como é morar no Japão, as coisas que você pode vir a encontrar, pode vir a passar no Japão, teve sorteios, teve muita coisa legal e foi muito divertido fazer esse congresso com todos vocês e eu mal posso esperar para fazer outro, espero conseguir fazer outro ainda esse ano, mas nesse vídeo aqui, como você pode ter visto no título, tanto no thumbnail como aqui embaixo no título, esse vídeo é dedicado àquelas pessoas que dizem que vão parar de estudar japonês, que na verdade as pessoas falam isso, não é verdade, elas estão num momento fragilizado, eu entendo isso, mas eu tô gravando isso porque só hoje, em 3 grupos diferentes de WhatsApp, eu li exatamente a mesma frase: ai, tô desanimado. Tô desanimada com o estudo de japonês. Tô desanimado, acho que eu vou parar de estudar, cara. Assim, é uma coisa que quando eu leio, eu fico assim... parte minha fica bastante solidária com esse sentimento de frustração por, assim, não entender alguma palavra ou tentar se comunicar com uma palavra e na verdade tá usando a palavra errada porque em português é diferente e rola aquela frustração, ai, eu não consigo usar essa porra desse japonês direito, que bosta, rola essa frustração. Só que, gente, parte de mim também fica assim, ai meu Deus, meu filho, minha filha, o que você esperava? Você tá estudando há 1 ano, você está estudando há 2 anos só. Eu digo só mesmo, porque isso é pouco tempo pra você estudar japonês, sabe? E outra coisa, eu acredito que as pessoas quando ficam frustradas, eu inclusive, a gente se frustra pensando no que a gente não está conseguindo fazer, ou seja, de repente é entender uma matéria, um tópico que é mais difícil, ou então usar corretamente uma forma de verbo que a gente sempre erra, sabe? A gente acaba, sei lá, esquecendo o quanto a gente já evoluiu, sabe? A gente parece que não olha pra trás, a gente não para avaliar o quanto a gente já evoluiu com o japonês e o quanto a gente já entende de japonês. A gente fica acostumado a já entender aquele nível e a gente acaba fazendo traçando um novo objetivo e já ficando que nem quando a gente compra um brinquedo e a gente brinca com o brinquedo e aí daqui a pouco o brinquedo fica chato, a gente enjoa, a gente quer outro brinquedo. Da mesma forma, quando a gente tá num nível determinado de japonês, a gente quer atingir outro nível, a gente não dá valor pro nosso nível que a gente tá, que já é uma coisa incrível, sabe? Já é difícil o suficiente chegar até lá e a gente tem que bater palmas pras nossas conquistas, sabe? A gente não faz isso. A gente não celebra as nossas conquistas, porque principalmente, a gente não controla o nosso nível, né? A gente não avalia, a gente não consegue medir, a gente não tem uma escala para saber o quanto a gente evoluiu. E mesmo quando a gente tem essa escala, a gente acaba não dando valor mesmo pra coisa, porque a gente já tá com o nosso olho em outro lugar que a gente não chega nunca, ou então que tá difícil de chegar. Primeiro, é difícil
ou é fácil aprender japonês? Cara, não é nenhuma coisa nem outra. É um processo. É um processo que, dependendo de qual caminho que você faz, o quão como é que eu vou dizer? O quanto você se dá bem com o método que você está estudando. Por exemplo, você quer chegar de um ponto A até um ponto B. Tem vários métodos para você chegar do ponto A até o ponto B. Você pode ir por uma estrada andando, você pode ir por essa estrada de carro, você pode ir por essa estrada de bicicleta, você pode ir pelo meio do mato, cortando mato. Vai ter uns caminhos que vão ser mais difíceis que outros e tem uns caminhos que são mais adequados para você que outros. Se você é um atleta e você tem tempo, você pode ir pela estrada correndo, por exemplo. Se você não é atleta, ou seja, se você precisa de mais ajuda, você tem que chegar mais rápido lá também, você vai pegar o carro, sabe? Da mesma forma, você precisa achar um método para você que vai te deixar menos frustrado, menos frustrada, e você precisa entender que você está avançando, mesmo que não seja na velocidade que você quer, porque essa questão de velocidade de aprendizado é diferente para cada um, e as pessoas são completamente doidas. Elas falam assim, eu não vou ficar fluente em 1 ano. Não dá pra ficar fluente em 1 ano, não dá. Não dá, gente. É muito difícil isso acontecer. Só se a gente, sei lá, colocar aquele cabo no cérebro que nem Matrix, assim, que o Neo coloca, pluga o cabo aqui e aí de repente ele fala, eu sei Kung Fu. Esse tipo de coisa não dá pra você fazer, infelizmente, né? Infelizmente não dá. Então a gente precisa perseverar. A palavra de ordem é perseverança. Perseverança e calma. Japonês e português são idiomas. Japonês e português são idiomas completamente diferentes. Então, coisas que a gente usa em português, a gente não vai usar em japonês. Principalmente quando a gente vai procurar as palavras e a gente busca em português uma palavra. Por exemplo, bater. Hoje estavam dando um exemplo de bater no grupo de WhatsApp do curso de kanji. Bater, como é que eu escrevo bater? E aí pensaram assim, será que é utsu? E aí eu falei assim, não, bater em alguém é naguru. E aí ficaram, não, meu Deus do céu, por que não pode ser uma coisa só, mais fácil? Japonês tem um monte de coisa diferente pra você usar na mesma coisa. Mas pera lá, é a mesma coisa em português. Mas isso não quer dizer que em japonês tem que ser a mesma coisa. Que nem também na aula de kanji, na aula de kanji ontem, a gente viu uma frase que tinha a palavra mise. E eu expliquei que em japonês você usa mise, a palavra mise, para se referir a restaurante também. Só que mise é um estabelecimento de um modo geral. Então pode ser loja de roupa, mise, restaurante de yakisoba. Restaurante de yakisoba existe isso. Restaurante de lamen, vai. Restaurante de lamen é MC, sabe? Um restaurante chique, MC. Uma loja de, sei lá, quinquilharia, de Hyakuen Shoppo, MC, é tudo MC, é estabelecimento. Qualquer tipo de estabelecimento pode ser MC. E isso em japonês a gente usa só a palavra MC, engloba tudo isso, olha só que prático. Só que em português não, a gente não pode chamar restaurante de loja, é estranho, não cabe bem, não encaixa bem. E isso é uma particularidade do português. E da mesma forma, tem essas particularidades em japonês. Só que as particularidades do português a gente já sabe. E as particularidades do japonês a gente tem que aprender aos poucos, gente. Não adianta. É bem aos pouquinhos. Então, eu quero terminar esse vídeo aqui pedindo para que você tenha paciência com você mesmo, com você mesma. Não deixe as diferenças entre o português e o japonês te desanimarem e continue tentando aprender de pouquinho em pouquinho. E quando você se deparar com uma coisa que você errou, ai meu Deus, errei isso, e agora? Ai, que droga. Não pensa assim. Você errou, olha que incrível, você aprendeu isso.
Uau, não era isso que eu pensava. Então, nesse caso, eu tenho que usar outra coisa, eu tenho que usar isso aqui. Aprendi. Gente, capturem esses momentos como preciosos momentos de aprendizado. Não, ai meu Deus, eu sou tão burra, eu não vou conseguir nunca aprender tudo isso. Não, não é essa situação. Você está lendo a situação dessa forma porque você está se sentindo acuado, acuada. Não fica assim. Leia a situação de modo que te traga benefício. Olha que legal, agora eu já sei. É assim que você tem que fazer. E também você precisa, mais uma dica, você precisa medir o seu aprendizado de japonês. Um dos métodos para você medir o seu aprendizado de japonês é fazendo a prova de proficiência. É fazendo simulados da prova de proficiência, por exemplo. Se você não puder fazer a prova de proficiência esse ano, pegue provas, simulados, provas passadas e tente fazer. Isso vai te ajudar a entender aonde na régua do japonês você está. Onde você está nessa régua? Você evoluiu um pouco? Você não evoluiu? Se você não estudou, como é que você vai evoluir? Uma outra coisa que acontece é as pessoas estarem nesse processo de estudarem japonês, mas não estudar constantemente como deveria ser. Por exemplo, na faculdade de japonês, quando a gente entrou, eu entrei em 2005 na faculdade de japonês. Entrei em 2005, fiquei lá até 2010, mas eu não estudava japonês constantemente. Então, mesmo que eu diga assim, eu estudei japonês na faculdade de 2005 a 2010, 5 anos, eu não fiquei estudando 5 anos com consistência, sabe? Se você não tem consistência, você não estudou por 5 anos. Você entende? Se você não tinha um método de estudo específico, se você não tinha consistência, você não estudou esse período inteiro, na verdade. No início você estudava bastante e aí então nesse início você tinha alguma consistência, mas depois foi caindo por causa do meu caso, por causa das outras matérias e porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E tem vários problemas que influenciam no nosso desempenho de estudo. Mas aí a gente tem que ter consciência de que já que esses problemas existem, não tem como a gente seguir desse jeito e achar que vai dar certo, e achar que, ai meu Deus, eu estudo japonês há 5 anos e não consigo fazer tal coisa. Era uma coisa que eu pensava, eu não consigo nem dizer isso, que droga. Ai, eu preciso estudar mais, mas aí estudava. Não estudava tanto, né? Isso é uma coisa que a experiência me ensinou e eu quero passar para vocês. Tenham paciência, meçam a sua evolução de japonês de alguma forma, meçam, tá? Para vocês olharem para trás e poderem dizer para vocês mesmos, nossa, agora eu sou capaz de fazer isso, agora eu consigo fazer isso. E toda vez que vocês sentirem aquela frustração porque a matéria não era aquilo que você esperava, ou então a palavra, você errou a palavra, toda vez que você sentir essa frustração, pensa assim, acabei de aprender uma coisa nova. Essa é a minha dica para vocês e eu espero que vocês consigam aprender cada vez mais japonês. É isso aí, vamos voltar aqui a publicar vários vídeos aqui no YouTube e eu pretendo continuar com a programação normal que eu estava tentando fazer, que era o vlog de estudo na segunda-feira, o papo furado na quarta-feira e a gramática na sexta. Nossa, a gramática foi o que eu menos fiz. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Mas paciência comigo mesma. Paciência, Mônica. Use a dica que você dá para os outros, para você. Então, eu vou prosseguir com a programação na semana que vem. E se Deus quiser, amanhã, semana que vem também, nós vamos voltar com lives. As lives que eu sei que vocês tanto adoram. Tchau, tchau.